Eu não entendo. Esquisito qualificação. Entendeu? E você mesmo contou uma história antes, no qual não vou... Não, eu posso falar aqui. Eu falo aqui. Você chega em... Questão de perder 1 ano e 8 meses. Sim, mas, por exemplo, você chega em contratos hoje de empresas... Seja bem-vindo ao mundo offshore. Eu não entendo. Esquisito qualificação. Entendeu? E você mesmo contou uma história antes, no qual não vou... Não, eu posso falar aqui. Eu falo aqui. Você chega em... Questão de perder 1 ano e 8 meses. Sim, mas, por exemplo, você chega em contratos hoje de empresas que pedem que você tenha 3 anos de experiência. Pô... Eu escuto muito isso. Um amigo meu escutou a bordo do cara com 3 anos de experiência que tinha acabado de embarcar, perguntando: o que é aquele negócio laranja ali, irmão? O amigo meu pegou, olhou pra ele e falou bem assim: negócio laranja? Ele cara. O que é aquilo ali? É um barco? Falei: você tem 3 anos de experiência? Tá Tenho. Baleeira não, né? Falei: pô, aquilo é uma baleeira. Ele falou: é mesmo? Meu Deus do céu. Que então, doideira. É nesse pé. Coisa... Nesse nível, eu embarquei na unidade de perfuração, onde um marinheiro, o cara lá, com toda a qualificação de marinheiro, ele não sabia o que era um trapo. Por aí, aí o DPO veio conversar comigo: Jackson, como é que o cara é marinheiro, diz que tem experiência e não sabe o que é um trapo? Isso é o caso do cara que vai lá e esquenta a carteira. Exatamente. Por quê? Às vezes o cara reclama: não, porque a empresa paga pouco. Paga pouco a você porque ela sabe que o cara é carteirão. Carteira quente. Carteira digital hoje, isso ainda está sendo possível, cara, realizar isso? É justamente onde eu ia entrar agora, né? Eu não faço a mínima ideia. Eu não sou trabalhador do RH. Porque, veja bem... Agora está pior, que não tem mão de obra. Sim, mas agora é digital, pô. Como que é possível fazer isso? Deixa eu explicar para você. Antigamente, a coisa acontecia por debaixo do pano, porque não tinha como comprovar. Aquele cara que nós sabíamos que estava ali na praça, ele abriu o colete. Um monte de tinha esse cara em Macaé mesmo, velho? Tinha. Pô, não, aqui. A praça do desesperado lá. Fecha o som. Eu escuto isso desde que quando eu era moleque, eu trabalhava no usina, no velho. dominozinho ali. Ele abriu o colete assim, tinha um monte ali, os carimbos. Mas isso tudo era difícil de se comprovar. Hoje, o que você disse, com a modernidade, como é que isso acontece? Com conivência, Thiago. E aí é que está o X da questão. A conivência. Isso vem de cima. Porque fica aquela Porque eu preciso, vai aparecer na carteira digital do porque cara, eu preciso do profissional. Cara, é aquilo que nós falamos a respeito do trainee. Sim, É aquilo que nós... Exatamente. Qual a condição que esse cara tem para entrar numa sala de CBSP, para dar aula, para um monte de cascudo ali? Nenhuma. Isso E por que ele faz isso? Alguém permitiu. Exatamente. Então essa conivência é que tá atrapalhando o processo, cara. Eu acho... Fala, americano. Sinceramente, eu tenho muito medo. Eu tenho medo de uma coisa que ninguém gosta de falar. E não vai demorar a acontecer. E olha só, para quem tá me vendo, o Brasil, se não é um dos países que mais investem em segurança no mundo. Sim, isso eu concordo. Sim. Vai lá trabalhar nos Estados Unidos. Vai trabalhar você aí que gosta, Estados Unidos. Vai trabalhar nos Estados Unidos. Aí eu boto 200 mil vídeos de como a galera trabalha. Aqueles redneck da vida. Não. Vai trabalhar lá na Europa. Entendeu? Vai trabalhar... Então, o Estado brasileiro é o que mais investe em segurança e não consegue... O grande problema é que a gente não consegue dar efetividade na cobertura nas auditorias e tudo, porque aí é como o Valdir está falando, alguma coisa acontece. Tá entendendo? Porque é inadmissível isso eu estou falando de todas as empresas, tá? A gente tem aqui as empresas no Brasil, empresa de fora que vem trabalhar aqui, ficar puta com o Brasil. Ficar revoltado. Xinga a gente, expatriado. Revoltado. Porque os caras são cheio de frescura. Tem um monte... Olha só, se você hoje tá me escutando, que tá me vendo, presta atenção no que eu vou falar. O trabalhador brasileiro que se qualifica, ele é um dos melhores trabalhadores do mundo.
Se você acha que o de fora é melhor do que você, procura um psicólogo. Né? Porque você é que tem um grande problema de baixa autoestima. Exatamente. Porque o brasileiro bem qualificado não perde pra ninguém. Quem tá falando pra você é um cara que demorou muito pra se qualificar pra depois procurar a área offshore. Quando você fala de esquentar carteira, eu não me preocupo se o cara vai ganhar o salário dele. Eu não me preocupo se o cara vai embarcar. Eu me preocupo é o cara que acha, assim, eu sou montador de andaime. Não tem como eu dar nada errado. É esse montador de andaime ir lá e grampar o andaime num tube de aço inox com 300 bar de pressão. Meu Deus. Que o amigo meu que subiu a bordo chegou. Primeiro embarque da galera, ele chegou a bordo, chamou o técnico de segurança e eu, vem cá, isso aqui. Quem fez? 300 quilos de pressão. Para quem não sabe, aquelas máquinas que cortam aço é com essa pressão. Então, o montador de andaime, com 3 anos de experiência, não sabia a diferença de um tube com pressão. Então é isso que me dá medo. Sim, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Implica diretamente na questão da segurança que a gente estava falando. Não tenha dúvida sobre Diretamente. isso. Porque, veja bem, e a colocação que ele fez é perfeita, que o americano fez, porque o seguinte, o técnico de segurança da empresa dele, depois de 3 anos, tá com moral, ele manda e manda. Agora, aquele técnico de segurança terceirizado que tá lá em cima só porque aprendeu a falar inglês, esse cara quer manter o emprego dele. Então ele vai ser cobrado. Ah, mas você não pode. Não, você não pode parar o serviço. Mas tá errado. Se você fizer isso, eu desembarco você amanhã. Quais são as únicas... Valdir, Só existem 2 profissões no Brasil, no offshore, que é obrigatório ser brasileiro. Radiooperador não é. A obrigação do radiooperador, se for um estrangeiro, ele tem que falar português fluente. Se for radioaperador, ele tem que falar português. Português fluente. Exatamente. No Brasil, todo mundo acha que radiooperador tem que falar inglês. Não, tem que falar português fluente. Eu desafio a quem tá vendo a gente, pode mandar aí nos comentários. Só tem 2 profissões, eu falo depois, só para fazer o cliffhanger pra galera ficar presa aqui. Só existem 2 profissões que é obrigatório você ser brasileiro no offshore. Só 2. Exatamente por conta do Valdir tá falando. Tá? Para não sofrer pressão, porque se eu pudesse, eu não quero fazer isso, até poder posso. A quantidade de acidente que eu recebo, eu sou hoje a pessoa que mais recebe informe da área offshore do mundo, dentro do Brasil. Tá. Não estou falando do sistema, não, porque deve ter empresa com isso. Estou falando, eu recebo. São, em média, 1.000 e tantas por semana. Só sobre acidentes fora do Brasil. Existe um acidente, eu não vou falar o nome da empresa, uma equipe de limpeza de tanque entrou para fazer o serviço dela. Para quem não sabe, limpeza de tanque, você esvazia o tanque e deixa só a borra, porque aquilo ali pode estar tendo acúmulo, você tem que tirar aquela borra de lá. Né? Que é, a galera desce com pá e enxada. Ou picareta. É um dos piores. Assim, o técnico de segurança, então, para liberar, porque né, temperatura. Tá. Aferição anterior ali. Isso aí. Dentro do Brasil, isso nunca. Eu falo hoje, se ocorresse, eu acho difícil. Não vou falar nunca, né? É improvável. Sim. Mas aconteceu fora do Brasil, numa das grandes empresas de petróleo do mundo. A galera trabalhando dentro do tanque. Os caras abriram as válvulas, por erro. Meu Deus. Deus permitiu quase todo mundo sobrevivesse. Graças a Deus. Quase. Infelizmente, nós perdemos dois trabalhadores do offshore. E eu não estou falando do Brasil, não. Estou falando de país de primeiro mundo. Isso eu fiquei sabendo porque me mandaram. Não Sim. saiu em jornal nenhum. Então, assim, o nível de segurança que a gente tem no Brasil hoje é improvável que aconteça uma coisa dessa. Graças. Muito improvável. Por favor, Valdir. Vamos chamar de chato. Felipe queria fazer uma pergunta não. para Valdir. E aí é a questão que eu digo, o cara que vai lá tem a pachorra de
esquentar a carteira, não Rapaz, sabendo gostei da ele palavra. que ele vai colocar em risco a vida dele e de E a dos mais de outros, 100 se e tantas fosse só pessoas dele, a bordo. Não é. Se for a dele é menos normal, mas tem mais pessoas a bordo, entendeu? Perfeito. E outra coisa, a qualificação também, né? Aí tem, assim, não vou citar no mérito da questão, mas como tem instituição, cara, que tem um treinamento, qualificação ridículo e cobra caro. A gente tava falando ali agora. E cobra Ele tá caro. falando exatamente sobre isso. É. né? Cobra caro por E isso. cobra caro, né? Aí, às vezes, você tá lá, você ganha o seu salário legal, você tá de boa, entendeu? Aí o cara lá, ele quer saber só quanto você ganha, mas ele não quer saber o quanto você rala se qualificando, né? O que tempo você que você passou. perde, o que você passou, entendeu? Ele só quer saber que a sua grama tá verde. Mas Só ele- te vê no churrasco, né? Só no churrasco Desse tomando jeito. cerveja. Exatamente. Mas o cara não quer saber a relação. Antes de você falar, peço desculpa. Eu vou citar uma coisa aqui que vai ter alguém que vai falar bem assim: ah, mas as empresas não dão oportunidade para quem não tem experiência. E é Eu um sabia paradoxo. que você ia falar. É um Aham. paradoxo. Beleza, esse é um paradoxo. Você já procurou ganhar experiência? Ah, não, mas como? Tem. Vai trabalhar em estaleiro, é experiência. Com certeza. Vai trabalhar em refinaria, é experiência. Refinaria, montador de andaime, tá pagando 3 vezes o que o montador de andaime offshore. Ninguém gosta de falar isso. Aí o cara, pô, mas eu vou ter que ir lá pro Rio Grande do Sul, eu vou ter que ir As lá. termoelétricas. Aí eu pergunto, cara, volta a falar, você quer ganhar sem sofrer? Porque é a mesma coisa do offshore depois, cara. Você vai lá para uma parada de manutenção na Regap e ficar lá 2 meses. Você já tá na frente de 90% da galera que não tem experiência nenhuma. Mas você vai ter que ir lá ralar 2 meses. E Exatamente. ganhando muito melhor do que a galera que já tá no offshore. Isso que eu não entendo. Ó, Falei, Felipe. um negócio engraçado, quando eu comecei no ramo offshore, eu entrei como homem de área, né?